Graça e paz, meus queridos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de reflexão, de devocional. Esse quadro chama Ouvir e Agir. É ouvir a palavra de Deus e colocar em prática no nosso dia a dia, viver aquilo que ouvimos. E se essa palavra faz sentido para você, nós já temos mais de 100 devocionais no canal. E se visite a playlist, dê uma olhada nas playlists e na devocional Ouvir e Agir. E se essa palavra faz sentido para você, pregue esta palavra, anuncie esta palavra, compartilhe com outras pessoas para que Deus também venha falar ao coração dessas pessoas. E hoje eu quero pensar com vocês um texto conhecidíssimo que está em João, capítulo 8. Que é o texto onde uma mulher é pega no ato do adultério. E para contextualizar, na lei de Moisés, uma pessoa que era pega no ato do adultério, tanto o homem como a mulher, quando eram pegos, eles eram levados, os dois, eram levados à presença do sacerdote e eles eram julgados e condenados à morte. Era uma pena de morte. E a morte era apedrejadas, a pedras, eles eram apedrejados. Então, essa era a pena de morte, a morte por apedrejamento. E aqui nós vemos a história de uma mulher que ela foi pega no ato de adultério, só que o homem não foi levado à presença de Jesus. Foi levado somente a mulher. E, na verdade, esses fariseus, esses homens que levaram a mulher até a presença de Jesus, eram mais para pegar Jesus em uma falha. Eles queriam pegar Jesus em uma falha. Porque se Jesus falasse, não apedrejam essa mulher, não, vamos ter misericórdia dela, não apedrejam ela, Jesus ia estar indo contra a lei de Moisés. Se Jesus pede para apedrejar, não, vamos apedrejar, ele ia contra o amor de Deus. E se ele fala, não vamos apedrejar, ele iria contra a lei de Moisés. Então, veja a astúcia desses homens querendo pegar Jesus. Se Jesus diz, apedrejam essa mulher, ele ia estar obedecendo a lei, porém, não ia estar obedecendo o amor, a graça, a misericórdia. Se Jesus diz, não vamos apedrejar essa mulher, vamos ter compaixão, misericórdia dela, aí Jesus estaria desobedecendo a lei de Moisés, e Jesus veio para cumprir toda a lei. Mas Jesus, ele naquele momento, vamos ver o que o texto diz aqui neste caso, João capítulo 8, a partir do verso de número 3. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no adultério e, pondo-a no meio, olha só, expondo, né? Pondo-a no meio, quer dizer, expondo essa mulher, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, o que dizeis? Tentando a fim de ter o que lhe acusar. Porém, Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Bem, até aqui, porque daí o texto vai seguir dizendo que, como eles insistiam, Jesus ele se levanta e diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele volta a inclinar-se e escrever na areia. Dali as pessoas foram saindo, desde o menor ao maior. E aí Jesus, quando não havia ninguém, Jesus, olha, mulher, quem te acusou? Ninguém, Jesus, ninguém me acusou. Então eu também não te condeno, também não te acuso. Então vá e não peques mais. É o que diz até o verso 11. Primeiro, nós vimos que as pessoas queriam expor. É assim, quando há um pecado, sempre há uma exposição. E Jesus, ele começa a escrever na areia, e depois ele escreve as pessoas ali insistindo, e aí Jesus, vamos apedrejar? Não vamos? Jesus, ele se levanta e diz essas palavras, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E eles começam a sair, e aí Jesus fala, olha mulher, vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais.
Interessante que as pessoas pensam, né? O que Jesus estava escrevendo na areia? O que Jesus poderia estar escrevendo nesse texto? O texto em si, nesse texto, não diz nada sobre isso, não fala o que Jesus escrevia. Então, pelo contexto direto, nós não sabemos o que Jesus escreveu. Mas há uma alusão, uma referência a esse texto que está em Jeremias, capítulo 17. E nós vamos abrir aqui. Jeremias, capítulo 17, no verso 13. Inclusive é interessante notar que um capítulo antes do capítulo 8 desse episódio, Jesus ele se revela como a água da vida. No capítulo 7, havia a festa dos tabernáculos, que era a festa das águas. E aí no verso 37, Jesus levanta no final da festa e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele se revela no capítulo 7, verso 37 em diante, como sendo a água da vida. E agora, no capítulo 8, acontece esse episódio, Jesus escrevendo na areia, escrevendo no chão. E, como eu disse no texto direto, nós não sabemos, mas há essa referência, essa alusão sobre esse capítulo 8 de João, que é Jeremias 17:13. E o texto diz assim: ó Senhor, a esperança de Israel, todos aqueles que te abandonaram, serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha só que texto maravilhoso. Aqui está dizendo que aqueles que abandonaram foram envergonhados. E os nomes deles foram escritos na areia, na terra, no chão, porque rejeitaram a água da vida. Lembra que eu falei, um capítulo antes, Jesus se revela como água da vida. E agora esses homens passam quando eles tentaram expor essa mulher, eles exporam essa mulher, e aí Jesus os expõe. E aí, quem tem pecado? Pode tirar a primeira pedra. E ele passa a escrever no chão. Possivelmente, o que entendemos é que Jesus escreve cada pecado que eles cometeram, segundo essa referência. E há outras referências também que mostram que os nossos pecados eles são escritos na areia e não em pedras. Porque na areia, sabemos que a areia, qualquer vento, qualquer pessoa pisando ou um simples vento pode fazer com que aquela escrita seja apagada. E o que vemos aqui é que esses homens expuseram essa mulher. Jesus também expôs esses homens. Os homens colocaram essa mulher à vista, colocaram ela no meio. Jesus também mostrou a eles os próprios pecados, mas tanto um como o outro. O que Jesus fez é dizer a esses homens, nessa mensagem de escrever na areia, é que ainda que vocês pecaram, ainda que vocês cometeram pecado, assim como essa mulher, assim como vocês pecaram, os seus pecados estão aqui na areia. Eles são apagados. Porque certamente nós, às vezes, não conseguimos mensurar. Às vezes nós não conseguimos imaginar o tamanho de... Olhando para esse texto, o que eu quero colocar é que mesmo que nós pecamos, mesmo que nós temos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, primeiro é que não podemos acusar o outro, expor o outro, porque também temos as nossas mazelas e os nossos pecados. Mas
nós temos que saber o seguinte, que os nossos pecados, eles serão apagados. Os nossos pecados não é escrito em tábuas de pedra, ele é apagado, como o próprio Senhor Jesus disse, que dos nossos pecados, quando nós pedimos perdão, os nossos pecados, eles jamais se lembram. Os nossos pecados é jogado no mar do esquecimento. Então, se você tem algo no seu coração, um peso no seu coração, saiba que o Senhor está disposto a te perdoar e fazer com que esse pecado jamais seja lembrado. Então, que o Senhor ele possa colocar isso no teu coração, esse sentimento de perdão, porque o Senhor perdoa. Cabe nós sentirmos e abraçarmos esse perdão, e sentirmos o perdão. Que o Senhor fale fortemente ao teu coração, que você que está com esse problema no teu coração, saiba que o Senhor perdoa, que o Senhor restaura, que o Senhor levanta, e que o Senhor renova, e que você venha continuar caminhando, seguindo, obedecendo e buscando ao Senhor a cada dia. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor fale fortemente ao teu coração, e eu espero você em nossa próxima reflexão. Deus te abençoe.